de pederastia, de não sei o que, dessas coisas. Esse foi o grande problema nosso naquela seleção, foi o Zico ter se machucado. Leovigildo Lins Gama Júnior, conhecido também por Júnior, Maestro Júnior ou Júnior Capacete. Nascido em João Pessoa, no dia 29 de junho de 1954, o craque Maestro Júnior atuava como lateral esquerdo, depois foi para o meio-campo e atualmente o craque é comentarista esportivo. Conquistas: 4 campeonatos brasileiros, uma Libertadores, um Mundial e vários campeonatos carioca. 1.133 jogos, 112 gols. Caraca, chama o cara, Papai Joel e Adri, porque tem muita história pra contar nessa resenha. Recentemente, nós estivemos em Lima, né? Lá pra final da Libertadores e... Como é que foi aquela emoção lá? Inclusive, você e o Pet logo em seguida deram um abraço no Gabigol ali na beira do campo. Como é que foi aquela emoção? Nós não demos um abraço em ninguém, nós recebemos um abraço. Ai, que chique. E aí, como é que foi? A gente tinha combinado o seguinte, se estiver faltando 10 minutos, o Pet estava numa cabine do lado, eu estava na transmissão. Se o Flamengo estivesse ganhando, nós desceríamos pela facilidade que a gente tem com os jogadores, né, para fazer o maior número de entrevistas. Só que ninguém esperava que o jogo pudesse tomar aquele rumo que tomou, né? Que aí, quando fez o segundo gol, a Joana Timóteo, a minha diretora, estava na cabine e falou assim, desce. Eu falei, como agora? Ela falou, desce, vai dar tempo. Aí eu desci, peguei o Pet, quando nós saímos, que era um espiral assim, né? Quando nós chegamos no túnel, que entramos no campo, o juiz, acabou. O menino que ia microfonar a gente, o Otávio, naquela zorra toda, ninguém encontrou ninguém, né? Aí corre todo mundo pra lá, eu falei, ô Pet, vamos ali pra trás do gol do Diego, que ali tá a torcida do Flamengo, os caras vão ficar ali comemorando, depois o cara vai lá, microfona a gente vai batendo um papo com eles ali. E ficamos ali. Aí, naquele momento, o Rafinha veio, me deu um abraço e tal. Aí a câmera estava em cima do Gabriel. Em cima dele. Tinha feito 2 gols, decidiu o jogo, né? Aí ficou atrás dele. Aí ele me viu. Quando ele me viu, ele veio para me dar um abraço. E o Pet estava conversando com alguém ali atrás, né? Aí quando ele veio me dar um abraço, aí o Pet vem e se junta ali, né? Na verdade, ali não tinha os comentaristas, né? Ali a gente estava como... vamos dizer, meio torcedor, já que a gente tinha uma história dentro do clube, naturalmente a gente estava satisfeito, alegre pelo fato do Flamengo ter ganho ali. É um negócio diferente. Mas jamais... não seja modesto. Você tem a história dentro do clube, 876 partidas, não são 872. Né? Mas aquele momento foi um momento único, né? Em 4 minutos o jogo se transformou numa coisa assim que nem o maior roteirista do mundo poderia pensar. Não poderia, era impossível aquilo ali acontecer. Porque até nós que estávamos na transmissão, porque a gente estava acostumado a ver um time se impor, né? Eu teria apostado naquela final da Libertadores 1 milhão contra 10, né? Diferentemente do jogo contra o Liverpool, onde existia uma diferença favorável para o Liverpool maior. Mas o jogo da Libertadores, pelo que o Flamengo vinha jogando... Isso é a diferença total, porque com os argentinos, nós falamos, não deu. Agora com o Liverpool ficou aquele gostinho que fala, dava, sabe por quê? Dava. Eu acho que se o Flamengo tivesse jogado com o time de setembro, porque você teve setembro, outubro, novembro e dezembro. O Flamengo chegou com 74 jogos, enquanto eles tinham 29. E a questão física, para o jogo que o Flamengo impunha, com o ritmo, com a intensidade, ele faltou. E faltou, por exemplo, 2 jogadores que foram extremamente determinantes na campanha toda de 2019, um o Gabriel e o outro o Arrascaeta. Eles não jogaram 10% do que tinham jogado. O único jogador que jogou bem do ataque foi o Bruno, que manteve o mesmo nível de atuação, entendeu? Então faltou um pouco desses dois. Lógico que aí você tem uma série de circunstâncias, ingredientes, a troca dos 2 pensadores do time, do Everton e o Arrascaeta, que nunca tinham saído juntos. Um sempre tinha ficado com o Diego. Eu fiquei à beira do campo 30 anos, mas tem uma coisa que diz em futebol, que eu aprendi, não se mexe no craque. Não se mexe no craque. Tem vários exemplos. Né? Não se mexe. Eu aprendi isso. O jogo que o Fluminense ganhou do Flamengo, aquele gol do Renato. O Renato estava horroroso naquele jogo.
Errado tudo. Estava morto. O Melo chegou atrás de mim. Isso é uma confissão que eu estou fazendo aqui agora com você. O Melo chegou atrás de mim e falou, Joel, o Renato não aguenta mais. Eu olhei para ele assim, que nem aquele olhar daquele filme que eu falei para você, que o mocinho olha assim e volta para matar o cara. Eu falei, Melo, deixa ele. Porque anos atrás eu fiz a mesma coisa, eu tirei o Giovani, tomei de 3. Falei, não se mexe no craque, deixa o craque, deixa ele quieto, não mexe nele, deixa ele. Ele vai arrumar uma confusão. O outro jogo foi o jogo Tá aí comemorando o gol de barriga. lá em São Paulo, contra o Palmeiras, e o baixinho já estava voltando, cortar daí volta assim, bufando. Aí eu olhei para ele, ele olhou, não quero nem olhar. A bola batia na trave e vinha no pé dele, a bola batia aqui e vinha no pé dele, a bola vinha toda no pé dele, porra, deixa ele. A bola procura o craque, cara, não tem jeito. Não se mexe, deixa ele. E o cara lá mexeu e se deu mal. Nós fomos ver o Flamengo, fomos ver em Lima e fomos ver lá. O primeiro jogo, realmente, em Lima, não dava, nós saímos, porra, não aguentava mais daqueles argentinos, vou sair na bronca. Aí eu saí depois correndo atrás dele, né? Que eu falei, eu não aguento mais, esse argentino vai fazer uma graça comigo e eu não sei o que vai acontecer. Pô, tu fica no calor do jogo, ali é o Flamengo e o futebol brasileiro que está em jogo, a nossa honra, porra, ainda mais contra o argentino, pô. Quando a Argentina, então, não quero nem saber. Primeiro o pau come, depois foi assim jogar mesmo. futebol. Eu não vou bater palma para a Argentina, foi assim mesmo. Eu não vou ficar. Aí, porra, nós fomos para lá. Nós tínhamos visto o Liverpool o ano anterior contra o Tottenham. Não, foi na Liga dos Campeões? Liga dos Campeões. Eu fui ver. É um time organizado, que tem nos pontos principais a base de tudo. Primeiro tem um bom goleiro, que foi eleito o melhor do mundo. Segundo é o zagueiro, que foi eleito o melhor do mundo. E terceiro, o outro, aquele baixinho miserável, aquele outro os três da frente, os três da frente. Aí e essa foi uma grande diferença. O Firmino jogou muito. Na verdade, o Firmino foi o melhor jogador em campo. Ele é inteligente. Mas só por uma questão política, eles escolheram o Mo Salah, né? E o Mané é um jogador extraordinário. Esses três jogaram melhor do que os nossos 3 atacantes. Né? Eu acho que essa também foi uma grande diferença, entendeu? Mas eu acho que o mais importante foi o seguinte, que não teve aquela disparidade do europeu com o sul-americano como vinha acontecendo. Não ano Você anterior jogou, foi terrível, teve né? jogo. Não, foi pau. Teve foi jogo, pau a pau. né? Você tem que saber reconhecer que do lado de lá... Nós tomamos o gol deles no ataque nosso que nós cruzamos errado. Nós cruzamos errado. Uma bola que normalmente não vai cruzar pela qualidade do jogador. Ele vai meter a rasteira e nada, a bola vai acabar lá, o cara vai chutar. Cruzamos mal, o cara devolveu. E a bola passou 4 vezes. E não paramos a jogada. Para a jogada, meu Mas Deus do céu. ali a cabeça já está... Mas tudo bem. Viu? Eu vou perguntar uma coisa, mas agora eu vou falar em outra, que a gente fica com um gostinho de perguntar. Você vê que o cara, quando é bom jogador, tu jogou lateral direito, lateral de esquerda, foi no meio campo. Para você foi tudo a mesma coisa. Não, pô. Não foi, não? Na verdade, eu comecei no juvenil jogando no meio campo. Aí você é oriundo. Aí eu sempre joguei do meio para frente. Sabe aquele negócio da oportunidade? Eu também queria ser centroavante. Pô, aí... Para trás, cara. Que não tem jeito, não. Aí machucou o lateral direito. Do juvenil, isso. Aí só eu que tinha a característica de poder jogar na lateral. Aí isso no meio do jogo. Aí fui para lateral. Aí joguei legal na lateral. Aí Seu Bria, Modesto Bria, Jaime Valente e o Pavão, que era o treinador. Pô, fica na lateral, cara. O time de cima não tem lateral, tu tá vendo? Tem problema na lateral. No meio, tinha Zé Mário, Liminha, Geraldo, Zico, não sei o que. Ali é mais complicado. Aí eu fui com aquele negócio na cara, eu falei, pô, sabe que os caras têm razão? Não, eu vou ficar aqui mesmo. Aí fui me adaptando, né? 2 anos depois, o Toninho veio para o Flamengo, aí eu fui para o lado esquerdo. Aí joguei 8 anos de lateral esquerdo. Quando quando o Zico foi vendido em 83, eu já passei a jogar no meio. Aí num torneio na Itália, o treinador do Torino me viu jogando no meio, aí foi quando eles chegaram aqui para fazer uma proposta. E a primeira pergunta que eu fiz para eles foi o seguinte, antes de falar qualquer coisa, vocês estão me levando para jogar de quê? De lateral ou no meio campo? Ele falou, não, para jogar no meio campo. Eu falei, então vamos começar a conversar outras coisas. Porque se fosse para ir para lá para jogar na lateral,
Ia pensar Turismo. seriamente. né? Porque era o meu sonho naquele momento. Eu já tinha vivido o meu ciclo de lateral. Eu queria voltar a jogar na minha posição de origem, né? Que é onde... Eu acho que talvez isso tenha sido o grande impulso para eu ter jogado de 84 até 94, 10 anos. E uma história que marcou você de vestiário, de bastidor de vestiário, que sempre acontece uma assim diferente. Tem uma no ar, que eu não sei, que no jogo do Japão, vocês, dentro do vestiário, vocês tiraram o bigode do... Não foi no vestiário, não. Não, foi Isso foi você e Zico. Conta aí, foi no avião. Porque o Peu sempre se fez de bobo, né? Para conseguir as coisas. Conta aí, né? conta aí, conta. Então ele botou muito fermento na história toda. A brincadeira foi o seguinte: ele deixou por uma promessa crescer um bigodinho. Aí quando ele estava de Los Angeles indo para Tóquio, aí ele já estava com aquele bigodinho bem crescidinho. Né? E antigamente o visto para o Japão era uma folha desse tamanho que tinha uma fotografia. E ele tava sem bigode. E ele estava sem bigode. Aí no meio do voo, eu falei para ele assim, olha, tu vai bater lá em Tóquio, lá, os caras vão te mandar de volta. E ele era gago, né? Mas por quê? Eu falei, me dá teu passaporte aí. Aí abri a folha, falei, ó, tá vendo? Tu tá de bigode. E aqui na fotografia você tá sem bigode. O cara vai dizer que não é você, cara. Não, mas não é possível, não sei o quê. E o teu passaporte? No meu passaporte, né? Eu estava sem bigode também. Aí eu falei, ó, mas aqui embaixo tem uma observação escrita em japonês que eu pedi autorização para entrar de bigode. Aí tá bom, mas não sei o quê. Eu sei que ele foi no banheiro durante a noite. Aí chegou e falou, e agora? Agora gente. tá legal? Júnior, você fez ele tirar o Mas bigode. as histórias do Peu são maravilhosas, porque o Peu é uma figura... E agora era eu entro? era ingênuo. Ou então ele se fazia de ingênuo. O filho da mãe do Cantarelli, a melhor coisa do mundo que tinha era a conversa do Cantarelli com o Peu, com os dois gagos. Então, aí o Cantarelli tinha umas carpas no hotel que a gente estava, umas carpas grandes, que tinha um jogo de iluminação, um jogo de luz, que as carpas realmente ficavam coloridas assim, né? O filho da mãe do Cantarelli fala, P, olha só, essas carpas. Essas carpas são de pilha. Aí o Peu olhava aqui e dizia, que é isso, Cantarelli? Aí ficou com aquele negócio do peixe de pilha, não sei o quê. Aí chega no final, no jantar lá, e pergunta assim, Cantarelli, mas como é que faz para trocar a pilha de Caraca! Você falava, eu não tô vendo isso não, né? Não, mas tem umas histórias. A outra história maravilhosa que também já foi com a molecada. Quando eu voltei, nós estávamos jogando um torneio em São Paulo, na Alemanha. Aí eu tô na mesa, que eu gostava de sentar com os moleques, que eram outra história. As histórias são diferentes das minhas, né? Eu tinha 20 anos mais do que ele. Aí tô Marquinhos, meio campo, Júnior Baiano, Marcelinho, Rogério e tinha mais um do lado. Aí a gente jantou, não sei o que e tal. Aí passou uma garçonete com um strudel maravilhoso, típico, né? Alemão, sobremesa. Ela ia levando para a mesa. Aí eu cutuquei o Marquinhos e falei, ih, Marquinhos, ali, strudel. Ele falou, estudo sim, 2º grau. Caraca! O baiano saiu da cadeira rolando assim, de tanto... Ele entendeu que eu tinha perguntado se ele tinha estudado. Estudo sim, pô, tô 2º grau. Mas, maestro, a gente falou muito de 81, agora eu queria falar de 82, Seleção Brasileira, com Tele Santana. Para nós que participamos, né, daquele grupo... Foi a Copa, né? Da Espanha. A Copa do Brasil, que não levou, mas encantou, né? Você acha que se jogasse novamente o Brasil levaria? O que faltou ali? A minha despedida, né, eu não fiz despedida do Brasil, minha despedida foi em Pescara, que foi exatamente Brasil e Itália com as mesmas equipes. O jogo foi 9-2 pra gente, mas não adiantava. Tinha cara naquele dia. Eu me lembro disso, que vocês já fizeram a despedida e eu falei, meu Deus do céu, mas era um absurdo a diferença do nosso time do time dos caras. Tem dia que futebol não é mole. Mas naquela fase, que foi a segunda fase, eles classificaram por causa de um gol, né? Que eles tinham empatado com Camarões. E nós fomos ver em loco o jogo entre Argentina e Itália
lá no Sarriá mesmo, que foi o primeiro jogo, foi Itália e Argentina. O time que a gente viu jogar contra a Argentina não era aquele time que eles tinham jogado contra a Camarões, não tinha nada a ver. Os caras tinham recuperado alguma coisa, porque a imprensa italiana estava toda pressionando os caras. Inventaram, inclusive, histórias entre Cabrini e o próprio Paulo Rossi, né? Que eram bichos, eles eram amiguinhos. De pederastia, de não sei o quê, dessas inventaram coisas. tudo, cara. Então, o ambiente... Depois é que eu vim saber, porque convivi com os caras, entendeu? Das histórias que estavam rolando. Eu não sei se aquilo ali fez com que o time se transformasse. Realmente, a primeira fase, o que eles jogaram foi muito abaixo daquilo que poderiam. Nesse jogo da Argentina, parece que eles tinham recuperado o futebol que tinham esquecido. Então, você viu Cabrini jogar muito, Antonioni jogou muito. A dupla de zaga, que era Kolovati e Chireia, jogaram muito. O Gentili marcou o Maradona praticamente sem fazer falta, coisa que o Gentili não sabia fazer. Né? Bruno Conte voltou a jogar o jogo que ele fazia na Roma. Né? O Graziani, espetacular. E o Paulo Rossi começou a fazer gol. Tanto que a partir do jogo contra o Brasil... Foi Brasil, Polônia, né? Eles foram derrubando todo mundo até chegar na final contra a Alemanha. Impressionante, né? impressionante. Tanto que ficou gravado na mente dos brasileiros, não, na mente do mundo, que aquela foi uma das maiores seleções que o Brasil Você sabe, eu tive essa... Foi na África do Sul. Que durante a Copa, que é normalmente junho e julho, né? Eu estava entrando para fazer um jogo, paramos no centro de imprensa para pegar aquelas informações e tal. Aí chegou um jornalista húngaro, falando um espanhol arranhadinho. Aí perguntou para mim, você sabe que dia é hoje? Não. Eu falei, não. Não é o dia do meu sei. aniversário. Ele falou, 4 de julho. E daí? 4 de julho é o dia que o Brasil perdeu para a Itália. Estava fazendo 30 anos, uma coisa assim. Aí ele falou, dava para você conversar comigo? Eu falei, dava, o jogo ia demorar um pouco. Aí eu sentei com ele, comecei a conversar. Daqui a pouco tinham 20 jornalistas escutando a conversa, que 30 anos depois, eles ainda queriam saber o porquê que tinha perdido. Nossa seleção era melhor? Eu não sei se era melhor, mas que jogava futebol mais alegre, divertido, isso aí não teve dúvida nenhuma. E entre 82 e 86? Mas ali tinha uma transição, né? Foi em 86 que o Zico perdeu o pênalti. pênalti? Esse foi o grande problema nosso naquela seleção, foi o Zico ter se machucado. Né? Porque o Zico, eu estava no quarto com ele e vi o esforço que ele fez para poder jogar aquela Copa. Né? Ele acordava às 6 horas da manhã. Isso é Brasil e França? Ele não tinha condição de jogar. Ele foi sem condição. Quando você foi para a Itália, você passou algum perrengue lá? Eu li alguma coisa sobre... tinha algum preconceito lá? Você sofreu com Mas sempre... Quer dizer, preconceito sempre existiu, né? Quer dizer, e nas rivalidades, os caras usam qualquer tipo de situação para tentar desestabilizar, né? E comigo aconteceu no primeiro derby, né? Que é Juventus e Torino. Eu não vi na hora, para te dizer a verdade. Tinha um striscione, que é uma faixa, né? Escrito assim, Júnior Esporco Negro, né? E nessa semana, que foi o pior, essa faixa era mole. Nessa semana, a sorte foi que a minha mulher, ela não entendia, mas não estava ainda com o ouvido, né? Que ligaram, dizendo que iam sequestrar o Rodrigo, meu filho. Imagina. E isso foi porque depois eu peguei o telefone e o cara dizendo, né? Nós vamos rapinar o teu filho. Na semana do coisa. Aí eu falei com os dirigentes o que tinha acontecido, não sei o quê. Eles falaram, a gente vai monitorar o... Quer dizer, esse também é um tipo de racismo, né? De preconceito. Isso que eu ia falar. Né? Então, quando aconteceu, o cara falou, aí, tu já viu ali a faixa que tá ali? Eu falei, aonde? Ele falou, ali. Eu falei, pô, isso é mole pra gente. Não, e eles tomaram um castigo, né? E nós ganhamos deles com metade da seleção italiana. No último minuto de jogo, eu bati no corner. Mas eu vou te falar, foi um período maravilhoso da minha vida. Tenho uma filha que nasceu em Torino. Até hoje, quando eu volto em Torino, quando eu volto em Pescara. Se eu tivesse que morar em outro país, moraria na Itália, fácil. Fácil. Meia, vai lá. Depois que você... Porque você... A Itália é um país de não sei quantos anos. Né? Cultura, sociedade, as pessoas, entendeu? São generosos.
Ainda tem um desafio musical. Ah, peraí, eu preciso perguntar uma coisinha aqui pro Júnior rapidinho. Júnior, você é um cara musical. Gente, eu não posso esquecer disso. Todo mundo sabe que ele tem um projeto do Samba da Sopa. Eu só queria fazer uma pergunta pra ele. Júnior, se você pudesse definir, assim, a sua vida num refrão musical, qual seria? Eu acho que eu sei, mas, enfim, eu acho, tá? Eu queria até falar aqui, mas não vou falar. Qual seria esse refrão musical? O refrão musical? Eu não vou falar nada. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então, no próximo episódio, vocês vão assistir um desafio musical aqui, porque o Júnior é um cara do samba e o Joel também adora uma boa música. Vocês lembram quando tinha... qual é a música, Pablo, do SBT lá, do Silvio Santos? Então, vai ser assim. Então, cada um vai ter que acertar 5 músicas. Quem não souber responder qual é a música ou errar, vai pagar uma prenda que vai ter que responder uma pergunta pra mim, tá bom? Valendo no próximo episódio. Beijo, até lá.